Meu nome é Yara Cristina Nunes do Amaral, sou mestranda do Programa de Pós-Graduação em Produção Vegetal pela Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri e vou apresentar hoje o meu projeto de pesquisa como parte da disciplina de seminários. Bom, meu orientador é o professor Fabrício da Silva Terra, professor doutor Fabrício da Silva Terra, e a minha co-orientadora é a professora doutora Ingrid Urash. Bom, a apresentação ficou dividida em sumário, introdução, justificativa, objetivo, metodologia, fonte de recursos, o cronograma de execução e as referências. Bom, começar com a introdução. Bom, o solo e a água são elementos naturais muito importantes para a sobrevivência na Terra. Bom, a água tem a capacidade de influenciar os processos físico-químicos e biológicos de formação dos solos, além de ter grande importância para o sucesso dos cultivos que a gente faz nela e influencia de forma direta nos manejos que a gente faz no solo, né? E os solos, eles têm um papel fundamental nos ciclos hidrogeológicos e biogeoquímicos da terra, eles contribuem para a manutenção da qualidade da água, atuam como filtro remediador de resíduos, funcionam como uma pele para a terra, além de ser o substrato essencial para toda a vida na terra. Bom, com isso, a hidropedologia é a ciência que busca estudar os solos e a água de forma integrada. Ela agrega diversos ramos da ciência relacionados aos solos, como a física do solo, a mecânica dos solos, a pedologia, a morfologia, aos estudos relacionados à movimentação da água no perfil do solo. A principal delas é a hidrologia. Bom, só para falar mais um pouco sobre a hidropedologia, as questões fundamentais da hidropedologia são os estudos de estruturas e camadas do solo para identificar fluxos e características de transporte de água e soluto nos solos, a morfologia dos solos como determinante de sua hidrologia, o estudo dos deslocamentos de água pela paisagem e a água como um agente de formação do solo, fazendo parte de forma direta da dinâmica do solo. Aqui eu coloquei só algumas imagens mesmo, né, de perfis do solo, de uma topossequência, só para dar uma ilustrada mesmo. Bom, as principais aplicações da hidropedologia é melhorar a compreensão dos fenômenos que envolvem as interações da água com o solo, como a qualidade do solo, a qualidade da água, a destinação dos contaminantes que a gente joga no solo, os processos paisagísticos, as mudanças climáticas, a agricultura de precisão, as funções dos ecossistemas, os ciclos dos nutrientes no solo e a gestão das bacias hidrográficas. Bom, agora a gente vem para o local onde a gente está trabalhando. Bom, a região noroeste de Minas é uma importante região de produção agrícola do estado de Minas. Nela, são produzidos 57% do algodão produzido no estado, 42% do feijão, 22% do milho e 30% da soja. Além de que, em Unai é o terceiro município com maior área irrigada do Brasil, e Paracatu ocupa o primeiro lugar como município com maior área irrigada no Brasil. Bom, aí a gente vai trabalhar em Unai. Além de ser o terceiro município em área irrigada do Brasil, ele é o município que mais produz grãos em Minas Gerais. Ele tem o quarto maior rebanho bovino de Minas Gerais e o segundo maior PIB agropecuário do estado de Minas Gerais também.
Aí aqui eu coloquei esse gráfico, né, só para ilustrar que com os dados da ANA, Agência Nacional das Águas, Paracatu ocupa aqui o primeiro lugar em área irrigada e o Naí ocupa aqui o terceiro lugar em área irrigada do país. Bom, parte expressiva da agricultura no município de Unai, ela é feita nas áreas de chapada, que seriam essas áreas aqui, que a gente pode perceber grande quantidade de pivôs centrais, ou de outros tipos de agricultura. É bem perceptível mesmo, as áreas aqui, né, os círculos aqui dos pivôs centrais. Bom, nas áreas de chapada, e nos chapadões, os solos têm características físico-hídricas muito boas, mas a agricultura no município ela tem se expandido e tem vindo para a área do vão, que seria essa área mais central aqui. Só que nessa área do vão, os solos já são um pouco mais incipientes, já são incipientes, ou seja, são solos em fase de formação, e eles são naturalmente mais suscetíveis à erosão do que os solos das chapadas e dos chapadões. E não há, para a região como um todo, estudos sobre a hidropedologia, o que é uma coisa assim essencial para quando você está fazendo irrigação numa área, é essencial você ter esses estudos, para você ter quanto de água que você pode aplicar, qual o momento certo que você pode aplicar essa água, para que você não cause erosão no solo, perdendo até os cultivos que você tá produzindo ali. Bom, aí a justificativa, né? Como eu já tinha falado, o Naí ele está passando por uma expansão da área cultivada do município. Aí, com essa expansão, tem se utilizado muito a irrigação, né, principalmente os pivôs centrais, e no município, assim como para muitos lugares, há pouca informação sobre a hidropedologia do local. Bom, aí o objetivo geral do trabalho seria avaliar a influência pedológica no comportamento hídrico de perfis do solo de uma topossequência localizada na região do Vão, do município de Naí, noroeste de Minas Gerais. E os objetivos específicos seria avaliar o efeito de atributos físico-químicos e mineralógicos sobre os atributos hídricos dos solos estudados, determinar as curvas de retenção de água nos solos, determinar as curvas de infiltração de água nos solos, determinar as condutividades hidráulicas do solo saturado e não saturado nos perfis investigados, e determinar as taxas de armazenamento de água nos perfis de solos estudados em períodos climáticos distintos de excesso e déficit hídrico. Bom, como metodologia, a área de estudo vai ser a Fazenda Santa Paula, sede do Instituto de Ciências Agrárias de Unari. A fazenda tem 132 hectares e nela, né, foram identificadas 5 manchas de solo. Latossolo vermelho distrófico típico, latossolo vermelho amarelo distrófico plintossólico, latossolo amarelo distrófico pletoplíntico, um nitossolo vermelho distrófico latossólico e um cambissolo áplico distrófico típico. Aí aqui seria uma imagem, né, só para identificar. Aqui estão os prédios do Instituto. Aí aqui os perfis de solo. São 5 perfis, né? E aqui as altitudes dos perfis. Bom, nesses 5 perfis serão feitas análises para obtenção da curva de retenção de água no solo, da condutividade hidráulica e da curva de infiltração de água no solo,
análise de estabilidade de agregados, de densidade do solo e de partículas, as, de análise de umidade volumétrica e gravimétrica, de porosidade total, microporosidade e macroporosidade, de granulometria, argila dispersa em água e grau de floculação, de elementos químicos oriundos da composição da matéria orgânica do solo e de elementos químicos oriundos da composição mineral do solo. Bom, continuando, né? Serão coletadas amostras em triplicatas, tanto amostras deformadas quanto indeformadas. Para a curva de retenção, não ia dar tempo da gente fazer as curvas aqui em Diamantina se fossem em triplicata, então a gente resolveu coletar em duplicata. Para a coleta das amostras indeformadas, das deformadas também não faz diferença, e para o teste de infiltração do solo, foram feitas em volta de cada um dos perfis três escadinhas como essa, né? Foram escavadas 3 mini trincheiras como essa, em forma de escada, para aí a gente coletar a 0 a 20, a 20 a 40 e a 40 a 60. E aqui também vai ser aproveitado para a gente fazer o teste de infiltração, que eu vou falar um pouco mais para frente. Fazendo as coletas em triplicatas, possibilita a aplicação das análises de variância ANOVA e dos testes de médias, para comparar como que está o solo entre as profundidades e entre os perfis analisados. Bom, para a curva de retenção, foram coletadas amostras indeformadas, aí a gente está utilizando o extrator de Richard, aí vai ser aplicado em todas as amostras, né? As tensões de 0, 6, 10, 30, 60, 100, 330, 600, 1.000 e 1.500 kPa. Aí, primeiro, como essas amostras estão aqui, a gente vem, satura elas, aí começa os trabalhos no extrator. Aí, à medida que atinge a tensão, a gente pesa as amostras e volta com elas. Aí faz isso para todos os pontos. Quando chegar no último ponto, a gente seca a amostra, pesa de novo, aí vai ter a umidade de cada amostra para cada tensão. Aí, a partir desses valores, né, de tensão e de umidade, a gente consegue montar a curva de retenção. Bom, aí tem algumas equações, né, que a gente utiliza para ajustar essa curva de retenção. Bom, a condutividade hidráulica e a curva de infiltração de água no solo, elas serão medidas com o infiltrômetro mini-disc da Meter Group 2018. Aí, como eu falei, a gente vai colocá-los, né, em cada um desses patamares que foi feito e fazer as medições, que aí a gente vai ter os valores de infiltração, né, para a parte de 0 a 20 do solo, a profundidade de 0 a 20 do solo, a profundidade de 20 a 40 e de 40 a 60. Bom, a densidade do solo e de partícula. A densidade do solo, a gente utiliza amostras indeformadas, onde a gente realiza o toalete com elas, né? A gente coleta elas no campo, aí no laboratório a gente deixa elas com o mesmo diâmetro, com a mesma forma do anel, para depois a gente poder calcular o diâmetro e a altura do anel e poder fazer o cálculo da densidade do solo. A densidade de partícula, ela foi feita pelo método do balão volumétrico, onde a gente coloca o solo, aí vem com certa quantidade de álcool, espera um tempo, depois completa o balão volumétrico. Aí, com esses valores, com o valor
do balão, o valor de volume do balão e do volume de solo e de álcool que você colocou, a gente consegue saber qual que foi a densidade de solo, a densidade de partícula do solo. Bom, as unidades volumétricas, gravimétrica e a porosidade total, elas são a umidade gravimétrica é por peso, né? Você pega o solo com. Aqui, no caso, nem precisava de estar no anel, não. Você pesa uma quantidade de solo, aí depois você seca ele e pesa de novo. Aí, por diferença de peso mesmo, né? Do peso úmido pelo peso seco, você tem o peso da água. E na umidade volumétrica, a gente multiplicaria a densidade gravimétrica pela densidade do solo que a gente fez lá atrás. Aí, para fazer a densidade do solo, precisaria de estar medindo os anéis para se ter os valores de densidade, né? Para granulometria, argila dispersa em água e grau de floculação, foi utilizado o método descrito por Van Leer. Bom, eu pesei 10 gramas de solo, aí a gente coloca, para granulometria, a gente coloca um dispersante químico, para argila dispersa em água, a gente já não coloca. Aí, esse dispersante químico, ele fica por 15 minutos na amostra, depois essa amostra fica 16 horas agitando em agitação lenta. Aí, depois da agitação lenta, a gente vem e faz o peneiramento da areia, aí a areia vai ficar na peneira e a argila e o silt vão descer para o recipiente, né? Aí, pela lei de Stokes, a gente consegue calcular o tempo de sedimentação, que seria o tempo que levaria para o silt descer e ficar até certa altura nos recipientes, somente a argila. Aí eu calculei, né, o tempo de sedimentação para cada uma das amostras. Aí, depois do tempo de sedimentação, a gente vem e pipeta. Aí o que fica nos beckers, o que é pipetado seria só a argila. A gente seca para tirar a água e depois calcula a quantidade de argila das amostras. Aí aqui, por exemplo, seria os beckers de argila e os beckers de areia, porque a gente lavou a areia, então ela ficou com água, aí seca a areia e as argilas também. Aí, a argila dispersa em água é feito o mesmo processo, só que sem o dispersante químico. Aí lava, deixa sedimentar, seca e pesa na balança para se ter, aplica algumas fórmulas para se ter a argila dispersa em água. E o grau de floculação, ele é calculado a partir do valor de argila dispersa em água. Bom, para os elementos químicos oriundos da composição orgânica do solo, foi utilizado o analisador elementar LECO, CHMS, modelo TrueSpec Micro. Esse analisador, ele está disponível no Lippen Valley. Aí eu utilizei ele para fazer a análise de matéria orgânica. E para os elementos oriundos da composição mineral do solo, foi usado a espectrometria de fluorescência de raio-x por energia dispersiva da marca Shimatsu, que seria o EDX, né, 720, que é o que está disponível também lá no Lippen Valley. Bom, aí também a estabilidade de agregados. A estabilidade de agregados, ela será calculada, né, pelo método da via seca e úmida. Aí, aqui, mais algumas coisas. Para todos os atributos físicos seguintes, serão feitas as análises estatísticas exploratórias e descritivas, como média, mediana, moda, variância, coeficiente de variação,
desvio padrão, amplitude total. Análises de correlação também serão aplicadas para identificar e quantificar as interações entre a condutividade hidráulica e a infiltração de água no solo, com os demais atributos físicos e morfológicos do solo. Também serão aplicados testes de médias e análise de variância nos atributos físico-hídricos do solo. Bom, serão elaboradas também funções de pedrotransferência para estimativas da condutividade hidráulica saturada e insaturada, com os dados de cor, textura, granulometria, densidade de partícula e de solo, porosidade total, macro e microporosidade, umidades gravimétricas, umidade volumétrica, serão testadas. Essas variáveis todas serão testadas como variáveis independentes, a fim de testar e verificar um incremento de qualidade preditiva nos modelos que serão gerados nas funções de pedrotransferência. Bom, as fontes de recurso. O projeto conta com a Bolsa de Demanda Social da CAPES, que seria a minha, uma bolsa do PIBIC, CNPq, que seria de um aluno da graduação, que está me ajudando e que vai escrever também em cima desse projeto. O dele tem algumas coisas um pouco diferentes, mas a base é a mesma. E conta também com a aquisição de insumos e utilização das instalações dos laboratórios da UFVJM, como o Laboratório Multidisciplinar de Engenharia, lá de UNAI, do Instituto de Ciências Agrárias, o Laboratório de Física do Solo, o Laboratório de Fertilidade do Solo, aqui de UNAI, da Faculdade de Ciências Agrárias, e do Laboratório Integrado de Pesquisas Multiusuários do Vale do Jequitinhonha e Mucuri, do Lipen Vale. Pertence à PRPPG do campus JK também. Bom, aqui só como uma tabela de custo mesmo, o projeto não demanda muitos reagentes assim caros e tal, não. O que a gente gastou mais, o que a gente está gastando mais, foi o álcool etílico 96% para fazer a densidade de partícula e o hidróxido de sódio para fazer a granulometria. Bom, o cronograma de execução. A revisão bibliográfica, né? Pode ser feita no decorrer todo da execução. A demarcação dos pontos de amostragem foi feita em outubro de 2021. As amostragens de solos, né? E análise de condutividade hidráulica, infiltração de água e curva de retenção de solo foi feita em dezembro, em janeiro, em março, em maio e ainda vai ser feita em junho e julho. Bom, as análises laboratoriais. Granulometria, densidade, porosidade, umidades estão sendo feitas desde janeiro. A tabulação de dados será feita mais ou menos junto, né, com as análises. As análises estatísticas, assim que a gente encerrar as análises dos dados mesmo, né, do que a gente precisa, a gente começa a fazer a análise estatística exploratória. Aí, o desenvolvimento das funções de pedrotransferência, assim que a gente fizer as análises estatísticas descritivas e exploratórias, a gente faz, eu coloquei aqui ali pelo mês de agosto, a análise e discussão dos resultados, depois que a gente acabar as funções de pedrotransferência, setembro, outubro, a redação do relatório. Eu coloquei aqui como novembro, dezembro, janeiro e fevereiro, e a defesa eu coloquei aqui para março. Bom, aqui são só algumas referências, né? Que as principais referências que foram para os slides aqui, tem bem mais, mas também se fosse colocar
tudo, ia ficar muita coisa no slide. Aí seria isso. Muito obrigada pela atenção, pessoal.